Quando a viatura de polícia chega, a gente tende a ficar bem mais tranquilo, afinal de contas, eles estão ali para defender a população. Porém, quando a viatura de polícia chega e quem conduz a viatura não é um policial, aí sim é de se temer. Eu quero que, antes de eu te contar essa história, você me responda aqui nos comentários. Você acha que uma pessoa ela nasce má ou que essa pessoa ela desenvolve a maldade devido às circunstâncias que a vida vai colocando essa pessoa? Hoje eu vou te contar da maldade do Jeff Wise. Oi, eu sou a Paula e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, histórias bizarras, histórias curiosas. E hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos que Jeff Wise. Continuamos aqui com esse cenário, gente, por favor, não briguem comigo. Depois eu prometo que em breve, provavelmente no próximo vídeo, a gente já volta para o nosso cenário padrão. Estamos arrumando a questão da luz lá. Mas eu não queria deixar você sem vídeo, então por isso que eu tô gravando por aqui mesmo, tá? Jeffrey James Wise nasceu no dia 8 de agosto de 1988 em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. Seus pais tiveram um relacionamento breve e quando eram muito jovens. E antes mesmo do menino nascer, eles se separaram. A sua mãe era Joanne Wise e ela tinha só 17 anos na época. Ela foi obrigada pelos seus pais a entregar o menino para ser criado pelo seu pai, o Daryl Lucier Jr., que vivia em uma cidade chamada Red Lake, com seus pais. Quando o menino completou 2 anos, Joanne conseguiu a guarda do filho novamente, e então Jeff volta para Minneapolis. Não dava para dizer que, apesar de Joanne ter ido atrás do filho, ela era uma boa mãe, já que era considerada abusiva com o filho, além de ser viciada em álcool. Em 1992, quando Jeff tinha só 4 anos, a Joanne conhece um cara e eles começam a se relacionar. O relacionamento deles aconteceu tudo muito rápido e logo eles já estavam morando juntos. Quando a gente pensa pro lado da criança, normalmente a gente tende a pensar que a presença masculina na casa de um menino criado só pela mãe faria muito bem. Só que não foi o caso, justamente porque esse homem ele era igualmente alcoólatra e abusador. Então, na verdade, o Jeff sofria dobrado. Como fruto desse relacionamento, o casal teve mais 2 filhos e eles se davam até bem com o Jeff, só que o tratamento era diferente. O pai, principalmente, tratava muito melhor os filhos biológicos do que o filho da Joanne. No ano de 1997, o Daryl ele se autodeleta. E isso foi um baque na vida do filho, que apesar de não morar com o pai dele, ainda tinha um bom relacionamento com o pai dele. Daryl fez isso depois de começar um impasse com a polícia tribal ali de Red Lake, porque as pessoas estavam desconfiadas dele por alguns motivos, incluindo o pai dele, que era um sargento de polícia. Então ele acabou que não aguentou a pressão e se autodeletou. No ano seguinte, em 1998, a mãe do Jeff se casa com o homem que ela estava se relacionando há tanto tempo já. De alguns meses depois, a Joanne ela sai de casa dirigindo, ela bebe bastante, ela fica alcoolizada e na hora de voltar para casa ela sofre um acidente muito grave. Esse acidente não tirou a vida da mulher, só que deixou ela com algumas lesões, inclusive lesão cerebral. Ela teve que ir para uma casa de apoio e nessa casa de apoio ela ficava basicamente deitada e as pessoas tinham que ajudar ela para fazer qualquer tipo de coisa. Por isso que agora o marido dela não quis cuidar dela em casa, porque ele tinha que trabalhar para conseguir pagar as contas. Então ela ficou nessa casa de apoio, internada, e a partir daí o marido dela falou: olha, tá muito difícil para mim, eu não vou querer cuidar do Jeff, eu vou cuidar dos nossos 2 filhos. Ele assumiu ali a responsabilidade pelos 2 filhos, mas o Jeff, ele não queria cuidar. Então o que acontece é que o Jeff foi morar com a avó paterna, voltando para Red Lake. Antes dele voltar para Red Lake, eles já tinham se mudado várias e várias vezes ali de bairro em Minnesota, por conta da mãe dele. E às vezes eles estavam numa região bem distante da região que eles moravam antes, então eles tiveram que mudar o Jeff de escola também. Só que essas mudanças não eram legais para o menino, porque ele já estava acostumado com um certo grupo de pessoas
E toda vez que ele mudava de escola, ele sofria bullying, as crianças pegavam muito no pé dele, justamente por ele ser uma criança mais tímida, uma criança que não conversava muito, e também pelas questões físicas dele, né? Só que ninguém entrava em luta corporal com ele, porque ele era uma criança muito maior que as outras, então ele sofria o bullying, ele sofria basicamente calado, e toda vez que ele mudava de escola era um bullying diferente, um apelidinho diferente, e para ele isso era muito ruim. Quando ele mudou para Red Lake, ele não foi muito feliz, mas justamente porque ele estava assim receoso de fazer mais uma mudança, só que ao mesmo tempo ele estava empolgado de se ver livre daquele homem e dos abusos dele. Então ele vai para a casa da avó e lá ele é muito feliz, ele tem um bom relacionamento com a família paterna dele. Então ele fica bem próximo da avó, ele fica muito, muito próximo do avô, o Daryl, que o pai dele também era Daryl, mas era Daryl Jr. e o avô era o Daryl. Além disso, o Jeff também tinha um ótimo relacionamento com a esposa nova do avô dele, né, que era a Michelle Cigana. E a Michelle, ela adorava o Jeff, tanto é que ela convenceu o esposo dela deles montarem um quarto só para o Jeff, para quando ele fosse visitá-los, para ele poder passar a noite, ficar tranquilo caso ele queira passar um tempo mais com o avô. E isso foi feito. Ele tinha um quarto lá na casa da avó, ele tinha um quarto na casa do avô, e a relação dele com essa família, com os tios, era muito boa. Bom, o tempo foi passando e a mãe dele teve uma melhora. Então, ela já tinha sido liberada para trabalhar meio período, só que ela continuava tendo que ter assistência. Nessa ocasião, a mãe perguntou para o Jeff se ele queria voltar para casa, e ele falou que não, que ele queria evitar mais uma mudança e que ele estava super bem ali onde que ele estava. O que aconteceu também foi que a Joanne, ela acabou se separando do marido, só que o marido ficou com a guarda dos outros 2 filhos. Então a Joanne, agora morando sozinha, ela foi para uma casa de apoio, que é essas casas onde tem várias pessoas que têm necessidades e precisa ser assistida e tal, e ela começou a morar ali agora. O Jeff, ele era um aluno muito preguiçoso, apesar dele ser muito inteligente em vários aspectos. Então ele não gostava de estudar, ele era rebelde na escola, e ele, por exemplo, uma coisa muito básica, principalmente no ensino americano, que é fazer dever de casa, ele não fazia de jeito nenhum. E por conta disso, no ano de 2000 ele teve que repetir a grade. Então ele acabou fazendo uma escola, um estudo especial, né, para ele conseguir se formar ali na middle school. Quando foi em 2003, ele foi matriculado na Red Lake High School, e lá as coisas não eram diferentes de tudo o que ele já tinha passado, né? Tinha uns grupinhos, ele não participava de nenhum grupinho, ele não era do grupo dos atletas, não era do grupo dos inteligentes, não era do grupo das artes, não era de nada, assim. E ele sofria muito bullying, só que, de novo, as pessoas evitavam entrar em confronto corporal com ele, porque ele era realmente muito alto e muito pesado. Então, as pessoas falavam dele, mas falavam dele pelas costas, e ele via que às vezes tinha alguns burburinhos. Só que ele também, ali na Red Lake, ele conseguia conversar bem com vários outros alunos, e inclusive tinha pessoas que falavam que ele tinha muitos amigos. Só que a gente não sabe se essa informação é verdadeira, porque a família dele não relata a presença de nenhum amigo frequentando a casa, nem nada nesse sentido. Só que depois de que tudo aconteceu, né, eles entrevistaram um suposto amigo dele, e essa pessoa falou que ele era legal, que ele era uma pessoa confiável, ele era uma pessoa que dava para você se abrir com ele, que ele não ia contar nada para ninguém. Então realmente ele tinha amigos agora na Red Lake. Os professores do Jeff falavam que ele era muito inteligente, que ele não era um garoto encrenqueiro nem nada do tipo, mas que ele era de fato muito preguiçoso com todas as questões da escola. Então, que ele não fazia as atividades, que ele não estudava. Então, as notas do Jeff realmente eram muito baixas. Algumas vezes ele teve que ser, sim, advertido por problemas de comportamento, mas nunca foi nada com relação à agressividade, nem nada do tipo. O Jeff, nessa idade, era muito ativo na internet. Então, ele tinha vários perfis em várias contas, e a internet para o Jeff era como se fosse um refúgio. Por quê?
Era na internet que ele conseguia fazer amigos com mais facilidade, ele conseguia se expressar e se comunicar muito melhor do que pessoalmente, por exemplo. Nesses perfis da internet dele também, ele sempre falava sobre pensamentos, sobre sentimentos, só que ele também tinha perfis de onde ele conseguia fazer jogos e GIFs, e nesses perfis ele sempre fazia coisas pro lado mais assustador, assim, pro lado mais agressivo. Então, tiveram algumas coisas violentas que ele fazia que onde a pessoa ela atirava em pássaros e era basicamente esse o jogo, sabe? Então, ele gostava, ele tinha isso nele, assim, ele sempre falava sobre essas coisas. Inclusive, foi nessa época também que ele começou a ficar obcecado pelo Hitler, por postagens neonazistas, e também ele ficou muito obcecado pelo Eric Harris, que foi um dos atiradores do massacre de Columbine. Ele também lia muito sobre o Dylan, mas o Eric, ele lia muito mais, ele era bem fã do Eric. Os amigos dele, as pessoas próximas, falavam que ele era obcecado pelo massacre, que ele sabia tudo o que acontecia, sabia até as horas, os minutos que as coisas tinham acontecido ali durante Columbine. Em 2004, o Jeff ele passou por um período muito difícil e ele estava se sentindo realmente sem o controle da vida dele, estava se sentindo triste, estava se sentindo excluído, isolado. Ele aparentemente via que a vida das pessoas ia para frente, as pessoas sempre tinham alegrias, menos ele. Então ele atentou contra si mesmo, cortando os 2 pulsos. Só que ele foi socorrido a tempo, então ele foi medicado, ele foi hospitalizado. Inclusive, a família dele pediu para que ele não fosse hospitalizado ali em Red Lake. Então ele foi levado para hospitais mais distantes, porque eles acreditavam que isso ia fazer bem para ele, não ter ficado ali naquele meio de Red Lake com todo mundo comentando sobre o ocorrido. Aí a gente já pode ver que a família dele era uma família que realmente se preocupava com ele, preocupava, né, com a forma com que ele ia ter que lidar depois daquilo tudo lá. Então realmente era uma família bem consciente. Bom, naquela ocasião ele teve que ficar internado, ele passou por uns dias longos no hospital, ele teve que fazer terapia e também ele foi diagnosticado com depressão. E a partir daí ele teve que tomar antidepressivo todos os dias. Foi nessa época que ele começou a usar um estilo de roupas muito diferente. Ele já usava antes, mas nessa época deu uma piorada, porque nessa época ele que já usava só preto também começou a usar correntes, ele começou a usar um cabelo que ele sempre colocava assim o design do cabelo dele com 2 pontas assim que era para simbolizar chifre. Além disso, ele começou a passar lápis preto nos 2 olhos e ele sempre ia assim para a escola. As pessoas viam ele e achavam que era basicamente um estilo mais gótico e que estava tudo bem com ele, não associaram isso a nenhum tipo de problema e estava tudo bem, vida que seguiu. E o tratamento de depressão é muito complicado porque são testes e testes de dose. E o que acontece era que a dose inicial não estava fazendo tanto efeito para ele. Então ele teve que ir no médico, o médico aumentou a dose para poder ver como que ele ia se comportar a partir dali. O que acontece é que em janeiro de 2005 foi a última vez que ele fez controle de dose. E a última vez que ele foi no médico foi em fevereiro de 2005. Segundo a avó dele, ele tinha alguns retornos para serem feitos, mas ele nunca foi. Em 21 de março de 2005, o Jeff ele pega uma das armas do seu avô, que era um respeitado policial da reserva, e enquanto o avô dormia, ele o deleta de uma forma muito agressiva, sendo 2 vezes na cabeça e 10 vezes no peito. Então, a companheira do Daryl, que estava chegando para saber o que tinha acontecido, cheia de roupas lavadas na mão para guardar, ele a vê e a deleta também. Esse foi o início do massacre que estava prestes a acontecer. O que acontece é que depois disso, ele começou a se preparar para o massacre que estava prestes a acontecer. Então, ele mexeu nas coisas do avô dele, ele conseguiu pegar um colete à prova de balas, ele conseguiu pegar um cinturão que era cheio de coisas da polícia mesmo, como aqueles tasers, eu não sei como é que fala isso, mas taser, que é aquele negócio de choque, né? Também armas, ele pegou diversas munições
e pegou as 2 armas do avô, que eram armas da polícia mesmo, né? Uma era uma espingarda e o outro era uma arma menor. Não entendo nada de arma, gente, então eu não vou saber falar pra vocês quais armas que eram. E ele pegou um monte de munição do avô e colocou dentro do carro do avô. Ele pega as chaves da viatura que o avô ficava e ele segue para a escola de Red Lake High School. Ele se dirige ali, não chamou muita atenção, afinal de contas, ele estava dirigindo uma viatura. Então as pessoas, a princípio, olharam, uma viatura, não pensaram em nada. Ele desce da viatura e quando ele chega na porta, ele sabe que a porta tem detector de metal. Só que tinham 2 funcionários ali, 2 guardas, né, arrumando essa porta com detector de metais. E assim que ele bate o olho, ele atira nos 2 guardas, já que os 2 guardas estavam desarmados. Ele acerta um deles e o outro, ele vê o que está acontecendo, ele corre para dentro da escola e começa a alertar todo mundo para se esconder, para se proteger, porque tinha um atirador entrando dentro daquela escola. Esse primeiro guarda, ele acabou vindo a óbito na hora. Bom, então ele adentra a escola, começa a fazer terror ali, perguntar um monte de coisa. As pessoas começaram a gritar, meu Deus, meu Deus. E aí ele falava, você acredita em Deus? Então agora é uma ótima hora para você pedir um favor. E todo mundo que citava na questão de Deus, ele sempre tentava fuzilar essa pessoa. Ele entrava nas salas e era dito que ele perguntava para as pessoas, você acredita em Deus? Se a pessoa titubeava ou falava que sim, ele não pensava 2 vezes e atirava naquela pessoa. Se a pessoa falasse que não, essa pessoa tinha a vida poupada. Então ele fez assim por várias vezes. Alguns minutos depois, a polícia foi acionada e a polícia chegou, inclusive chegaram agentes do FBI ali naquela escola. Quando o Jeff percebeu o movimento, ele resolveu que ia abrir fogo contra a polícia. Então ele começou a atirar contra a polícia que estava ali na porta da escola e a polícia começou a atirar de volta. O Jeff ele não acertou nenhum policial e a polícia acertou o Jeff várias vezes, nas costas, no braço, no ombro. E com isso, o Jeff ele teve que recuar, porque muitas das coisas o colete à prova de balas protegeu, mas outras, como foi a questão da perna e do braço, não. Então ele teve que recuar. E assim que ele recua, ele entra dentro da escola, dentro da primeira sala, e ele grita para os policiais, eu tenho reféns, se vocês não cessarem fogo, eu vou acabar com todo mundo. Só que o que aconteceu foi que ele realmente estava ali aproveitando aquele momento para fazer um massacre ainda maior. Então ele começou sim a atirar contra as pessoas que estavam ali dentro daquela sala, incluindo o professor, por exemplo. Quando ele percebe que o circo estava fechando, ele não queria ser preso, então ele aponta a arma para o próprio queixo e dá um tiro em si mesmo. No total, o ataque durou 9 minutos dentro da escola. Foram 10 vidas perdidas ao todo, contando com a do Jeff, do avô e da esposa do avô. E nesse dia também tiveram 9 pessoas feridas gravemente. A história do Jeff é uma história, assim, louca, porque sim, ele foi submetido a várias coisas quando era criança, assim como a maioria das pessoas que a gente vê que fazem coisas nesse sentido. Só que ele meio que me lembra, entre aspas, o Dylan Klebold, porque ele era uma pessoa que ele era mais depressivo, ele teve, na minha opinião, assim, parece que rompantes, sabe? Apesar dele pesquisar muito sobre esses assuntos, ele teve rompante e fez o que fez. Ninguém sabe dizer se ele estava planejando isso. As pessoas acreditam que de fato ele não estava planejando, foi uma coisa assim de última hora mesmo. Mas a questão do Jeff, a gente não sabe se ele nasceu mal ou se a vida foi levando ele por esse caminho, né? Que é o que eu, Paula, acredito nesse caso. Bom, gente, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não da história, né, mas da forma com que foi narrada. Comenta aqui embaixo o que você acha, se a pessoa nasce má ou se ela se torna má à medida do tempo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!